Espero que você fique curioso, com ansiedade, falar, bispo, eu quero amanhã logo. Eu vou trazer amanhã a palavra revelada para vocês. Amém? Queridos, fiquem na paz, confiem no Senhor. Amanhã nós iniciamos o mês de julho. Gratidão. Bolo, cuscuz. Olha, gente, tão facinho fazer um cuscuz. Eu sofro tanto pedindo para um, para outro. Ainda bem que tem os irmãos que atendem, né? Eu peguei a receitinha lá, fiz o cuscuz, ainda coloquei queijo, recheio. Ó, agora um cafezinho. Vou sair correndo e volto amanhã. Volto hoje ainda aqui, mas amanhã eu volto para falar com vocês. A morte na panela, até que o profeta chegue e jogue farinha e fala, pode comer. Ou o Senhor vai jogar farinha na tua panela, amém? Me espera amanhã que eu volto querendo Deus. Convida mais alguém. Beijo. É tão linda a revelação de Deus. A palavra de Deus, quando ela é revelada para nós, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que ela nos traz esse entendimento. Quando o Senhor me levou, eu falei, meu Deus, fechar as brechas com panela, morte na panela, eu não estava entendendo nada. Mas aí você vai falar com o pai, ele fala, eu só dou coisa que eu sei explicar. E ele explica, porque ele sabe explicar tudo. Porque o verbo era ele, a palavra estava com ele, desde o começo da fundação. E ele que inspirou os homens a escreverem aquilo que ele sabia que era verdade. Amém? Então, amanhã eu vou estar trazendo para vocês o que você pode pôr na panela e o que você não pode pôr na panela. Por isso que ele deu a palavra. A morte na panela. Tem muitas famílias que há morte na panela. Mas nós vamos repreender essa morte e vai ter vida. E nós colocamos o nome lá no caderno de oração e já achamos assim, tá tudo bem, eles vão orar por mim, tudo bem, aquela pessoa vai cuidar da minha vida espiritual. Você está terceirizando uma coisa que é sua, é para você fazer, é para você orar, é para você buscar. Eu falei isso ontem com vocês, é você, é você. A comida da tua casa, quem tem que pôr na panela é você e o seu marido, o marido e você. É vocês que têm que colocar o que vocês estão servindo. O que vocês estão servindo para os seus filhos? O que vocês estão servindo para tua nora, para o teu filho, para os seus netos? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não deixar o inimigo roubar. Desculpa minha garrafinha de água, que eu coloquei uma aguinha gelada aqui, cristal. Não deixar o inimigo roubar aquilo que é para nós. E eu vou explicar amanhã o que eu posso pôr na minha panela e o que eu não posso. Foi tão tremendo quando o Senhor deu essa palavra. Aí eu já tinha uma palavra, eu falei um pouco daquilo que eu ia falar e coloquei essa para encerrar. Ontem nós trouxemos o guardanapo, eu ungi o guardanapo para abençoar a cozinha, porque a cozinha, eles falam que é o coração da casa. O coração da casa é Deus, né? E depois a gente vai para a cozinha, para a mesa, para comer, para sentar, conversar. E muitas famílias na cozinha têm se destruído. Por quê? Na panela tem morte. Bispa, me explica isso. Vou te explicar tudo hoje um pouquinho e amanhã eu termino essa mensagem. Porque hoje eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair. Mas eu quero dizer só uma coisa para vocês. O que o Senhor me revelou sobre o que nós estamos colocando nas nossas panelas. A comida que estamos servindo para os nossos filhos, para os nossos familiares. E às vezes vem visitante e você serve. Você serve a comida, você pede para a pessoa sentar na mesa e serve a comida. Eu vou falar só o item 1. Como você manda alguém, o profeta falou, vamos colocar, fazer uma sopa. Aí falaram, vai você, vai você. Uma pessoa que não conhece discernir o que é mortífero, o que traz morte ou não, para pôr na panela da tua casa. Quantas vezes nós terceirizamos o serviço da nossa casa? O cuidado dos filhos, o ensinamento. Nós terceirizamos a pessoa que está cuidando de algumas áreas que seriam sua para cuidar. Tá certo você pagar uma pessoa para limpar a tua casa, para arrumar, mas a organização da sua casa tem que ser sua. Você que tem que organizar. E outra coisa, quem é o intercessor da tua casa? É você e seu marido, ou o marido e a esposa.
quando o homem de Deus fala, né? Trazei-me farinha, e deitou na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. O Senhor, eu estava pregando sobre restaurar as brechas, eu estava preparando a mensagem, e o Senhor me trouxe nessa parte que Eliseu repreende a morte que estava na panela. E aí o Senhor começou a ministrar, eu falei, Senhor, mas o que tem a ver? Eu vou falar sobre restaurar as brechas. Aí o Senhor falou assim, muitas pessoas têm colocado na panela, na comida que vai para sua família, comidas que não conhece, comidas que outras pessoas colocam e não eles, comida desconhecida, ervas desconhecidas, e isso tem trazido morte para muitas famílias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e amanhã, sobre a morte que está na panela. Como nós fazemos isso? Tudo que o Senhor me entregou. Então, diz assim no verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse o seu moço, põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a apanhar erva e achou uma trepadeira, e colheu dela enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e cortou e colocou na panela do caldo, porque não a conheciam. Eles não conheciam a erva que foi pego. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse, trazei-me farinha. E deitou-a na panela e disse, olha só. Bom dia, com muita alegria. 30 de junho, segunda-feira, o mês está acabando, o mês acabou. Meu Pai do céu, gratidão por junho, mês maravilhoso, muitas bênçãos, mês do aniversário do meu filho e muitas coisas que hão de vir. Gente, olha, eu fiz um cuscuz hoje, eu tô na maior alegria no micro-ondas. O meu cuscuz, eu vou coar o cafezinho depois, porque senão fica gelado, eu sempre falo pra vocês, né? Tá aqui tudo. Gente, esqueci de pôr guardanapo, meu pai. Olha, a palavra para nós hoje é a que eu preguei ontem, uma parte dela, né? 2 Reis 4, que eu preguei ontem aqui no Parque Oratório. No verso 38, eu vou dar essa palavra em 2 vezes. Eu vou começar hoje e terminar amanhã, porque ela é uma palavra longa, então eu não posso ficar sem falar tudo. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Aqui é a Bispa Samira chegando nesse 1º de julho, terça-feira. Olha, que o dia comece bem e termine melhor ainda, ou ainda melhor. Olha só, aqui estamos nós com a mesa preparada, a cabeça ungida, o cálice transbordando e a palavra de vida. Olha o que eu trouxe para vocês aqui, muito amor. Tem um bolo gostoso para nós. Hoje eu peguei um bolo de cenoura. Tô atrasadinha? Tô. Olha nossas flores, como tá linda ainda. O pão e o pão da presença também tá aqui, né? E olha que eu coloquei para vocês hoje, meu jogo de laços. Olha que lindo, gente. O café, vocês sabem que eu coo depois, né? Aliás, eu não vou falar eu coo, é um café expresso. Mas eu deixo para pegar depois porque tá quentinho. Senão esfria, porque eu falo muito. Tô chegando atrasadinha hoje, porque hoje eu fui lá na loja da Bíblia, que eu amo de paixão. Eles estão encerrando um tempo lá, né? Eles vão começar agora a atender só online. E eu fui comprar algumas coisas que estavam faltando. Se é que estava faltando alguma coisa, né? Mas a bispa ama uma Bíblia, meu Deus do céu. Depois eu vou falar o nome das irmãs que eu conheci lá, lindas, maravilhosas, também apaixonadas por Bíblia. Então, nós vamos dar sequência à palavra de ontem. 2 Reis 4, do verso 18 ao 42. Eu não vou ler tudo de novo. Eu vou só colocar, eu vou ler para vocês, deixa eu ver. Só do 40 em diante, para a gente não perder muito tempo, tudo bem? Pode ser? Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus.
Aí clamaram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. A palavra eu dividi em duas partes, que essa foi a palavra que o Senhor me entregou para o culto de restaurando as brechas. Quando o Senhor me levou, eu esqueci de desligar, daqui a pouco eu desligo, senão vai ficar chamando aqui. Quando o Senhor me levou nessa palavra, eu fiquei assim: Senhor da glória, mas o que eu vou falar? Eu vou falar sobre restaurando as brechas no culto de domingo, e vem essa palavra aqui sobre a morte na panela. Foi quando eu trouxe para vocês o que o Senhor me entregou. Primeiro, na família, nós somos responsáveis para pôr a comida que nossa família come. Eu falei foi ontem, né? No devocional de ontem. E eu falei sobre a irresponsabilidade da pessoa não conhecer o fruto e carregar e colocar na panela. Primeiro, você chama uma pessoa, você delega atividades que seria sua, da tua casa, você dá para essas pessoas fazerem. E aí entra no perigo dessas pessoas colocarem na tua mesa, na tua panela, comida que pode trazer morte para sua família. Isso eu não estou falando de arroz, feijão, macarrão, não. Eu estou falando das coisas espirituais que são trazidas para dentro da tua casa por outras pessoas, porque diz que aquele homem, ele não conhecia o fruto, e ele cortou e fez a sopa e deu para os homens de Deus. E o que aconteceu? De repente, um vai lá tomar, o outro grita: homem de Deus, a morte está na panela. Foi quando eu fui buscar a palavra e o Senhor falou assim: o que nós estamos, nós aqui, né? O que eu, meu povo, vocês que estão me ouvindo, estamos colocando na panela da nossa família, permitindo que eles comam o celular à vontade para os filhos, criança com celular na mão, internet à vontade. Vocês viram o que aconteceu com aquele menino que matou o pai, a mãe e o irmãozinho? Aquilo lá foi aonde? No computador. A morte entrou na panela da casa e eles não viram. Ali entrou a morte, entrou aquilo que despertou aquele instinto assassino nele. Então nós temos que ver o que nosso filho está assistindo. Eu sempre seguir o computador do meu filho, o celular do meu filho, sempre esteve debaixo dos meus olhos. Então, às vezes, você põe uma pessoa dentro da tua casa que você mal conhece, e essa pessoa é uma pessoa má, que vai trazer maldade, ou uma pessoa até que vai acabar com o seu casamento, sabia? A morte está na panela. A morte está na panela, foi a palavra que foi usada. Gente, esse bolo está tão lindo e eu de jejum. 100 dias de jejum eu estou fazendo, por várias coisas, né? Cada 21 dias eu troco, porque eu vejo que aquilo não me faz mais falta, daí eu troco. E agora eu tô de doce e chocolate. Ah, tá judiando, viu? Mas é bom, porque assim quebra a nossa carne, né? Então, você tem que ver o que tá entrando dentro da tua casa. Ah, é uma série da Netflix tão inocente, totalmente espiritismo, invocando demônios, e você assistindo, falando: ai, que inocente. Esse é o problema. Ah, mas não é nem tanto assim, não é tão ruim, não é tão perigoso. Eu vou ver o pecado lutar ali, mas eu vou ver até quanto eu aguento, quanto eu resisto. Não, você não vai resistir. Não vai ver quanto você aguenta, porque nós somos fracos. Se nós não formos ali grudados, ali no sangue de Jesus Cristo, se nós não estivermos ligados no sangue do Senhor, entra dentro da nossa casa. O complemento da mensagem foi as pequenas raposinhas que vão destruir as nossas árvores que já estão, as vinhas que já estão em flores, os campos que já estão em flores, os campos que estão abençoados vão ser destruídos por pequenas raposinhas. Porque um dia põe na panela uma conversa, um dia coloca uma mágoa,
Ai, eu tô com mágoa e vai pra panela, e vai pra panela. Eu tô com tristeza disso. Meu marido não me deu presente no dia do meu aniversário, e agora já é 1 de julho. Lembrando que a Cibele, hoje maravilhosa, tá fazendo aniversário. Um beijo, Cibele. Deus te abençoe, minha querida. Nossa, ela é muito especial na minha vida. Uma bênção para a igreja. Então, às vezes, nós nos esquecemos que as coisas pequenas, as pequenas raposinhas, podem destruir o nosso campo em flores. Tá tudo tão bem, tudo tão gostoso, de repente uma palavra contrária, um gesto mal educado do marido ou a esposa com o esposo, aí vai guardando e aquilo vai virando uma bola dentro do nosso coração cabeluda. E nós estamos ficando assim magoadas. E quando você menos espera, a morte está na panela. A vida financeira, foi um cheque que voltou, agora tá mais chique, né? Fez uma aplicação num lugar que não deu certo, um carro que você não conseguiu pagar, o convênio subindo do jeito que tá, não tá dando mais, e aí vem e começa as coisas a ser colocadas na panela. A morte na panela. A família senta para comer, só palavras ruins. Um fala uma coisa, outro fala outra, senão não senta ninguém na mesa para comer. Um come numa TV, assistindo TV, não viu nem o que comeu, o outro na outra TV. Quando vê, fala assim: não, eu já comi. Não, um dia desses aí, o bispo fez um prato para mim, eu não quis descer. Falei assim: não, vou comer aqui na cama mesmo, porque eu tô muito esgotada. E eu comi assistindo um programa de televisão. E quando eu olhei, falei: meu Deus. Quando eu olhei, eu já tinha comido tudo. E eu não vi comer. Eu não vi a mistura, eu não vi salada. Foi para dentro e pronto. Por quê? Eu estava totalmente distraída. Eu não estava percebendo que eu estava comendo. Se eu comesse veneno, eu ia me envenenar mesmo. E do jeito que as famílias estão hoje, eles estão se envenenando. Come com o celular do lado, atendendo o WhatsApp, rindo dos rios. Ah, vai no Facebook ver a vida da irmã tal, a vida da fulana, a vida da ciclana. O sangue de Jesus tem poder. Vamos viver a plenitude da palavra de Deus. Vamos viver o que o Senhor tem para nós. Hoje eu vou fazer uma oração, porque a morte que está na panela vai sair da tua casa. Teu lar vai voltar a ter cheirinho de casa gostosa. É bom ar de Cristo, bom ar de Cristo. Vamos espirrar. Irmãos, Deus é tão cuidadoso com a gente. Tão cuidadoso. Que tem dia que eu vejo cuidar de Deus na minha vida, coisas assim que eu nem esperava, ele pega, vai e me dá. Coisas que eu falo assim: meu Deus, como eu vou conseguir isso? Quando vê, ele entra com providência. Olha, eu vou falar para vocês, Deus é fiel na minha vida, Deus é fiel e é na sua também. Por isso nós vamos orar para que haja paz na sua casa. O bom ar de Cristo, você gostou, né? Vamos pegar um vidrinho aí e colocar o nome: Bom Ar de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por todas as pessoas que estão aqui conosco nessa tarde. Senhor, nesse devocional, que todos sejam tocados, que nunca falte nessa mesa, a mesa, Senhor, a tua presença para trazer uma palavra de cura. O bom perfume de Cristo na tua casa. E a morte da panela vai ser derramada a farinha. E com a farinha a gente faz o quê? O pão. E quem é o pão da vida? Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é ele que vai bradar na tua casa hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrando. Desculpa, amanhã eu venho mais cedo. Quero agradecer a irmã Rose, a irmã Camila, elas são da igreja do pastor Baquim, igreja amada, amada, pastor Baquim do meu coração. Deus abençoe, irmã Rose, irmã Camila, espero que vocês gostem. Fiquem aqui com a gente no devocional, nós conhecemos na loja hoje. Quero mandar um beijo para a dona da loja, irmã Cláudia. Te amo, muito obrigado por esse período que você nos serviu tão bem com essa loja. Deus te abençoe.
uma palavra de bênção para a vida, Senhor, das pessoas que nos escutam hoje, para as irmãs que estão aí precisando que a casa mude o ambiente. Eu repreendo em nome de Jesus a morte que está na panela. Esse inimigo que entrou na tua vida financeira e tá acabando com todos os seus sonhos. Ah, meu Deus, eu não aceito isso. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, entra com a prosperidade, entra com a provisão, entra com projetos, Senhor, para essa pessoa sair dessa situação e no lugar da tua vergonha você vai ter dupla honra. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te trazer um tempo de bênção. O Senhor vai te trazer um tempo para sorrir e para viver a plenitude da palavra e o do bom perfume de Cristo. Deus abençoe, irmã Cláudia, que seja um novo tempo na tua vida, que a prosperidade venha para a tua casa e tudo que a irmã colocar as mãos vai prosperar. E a Alessandra, uma atendente linda que tem lá, a Carme também, são maravilhosas. Deus abençoe, Alessandra. Um beijo da Bispa para você, no seu coração, um atendimento maravilhoso. Deus abençoe, que vocês fiquem com a gente no devocional. É todo dia, viu? De segunda a segunda. Eu sou um pouco atrasadinha porque é muita coisa para eu fazer, Jesus amado, mas eu tô dando conta. Sábado agora tem chail, né? Lá na Vila Suíça, numa das nossas igrejas, um chá assim que tem sido um divisor de águas para nós, e eu espero vocês, encontrar com vocês ou num culto, ou num chá, ou numa live. Aqui estamos nós. Não se esqueçam que eu sou conselheira espiritual do Espaço Terapêutico Crer e Ser. É terapeutas cristã, mulheres de Deus. Ali a nossa líder, doutora Sayonara Marques, que eu amo de paixão, amo fazer live com ela. Ontem nós tivemos um estudo maravilhoso com o Edu, com ela ali. Gente, foi muito bom, as pastoras, né, todas ali aprendendo. Glória a Deus por isso. Então, queridas, eu quero falar, se vocês precisarem de um lugar terapêutico de confiança, porque é só terapeuta cristã, procura Espaço Terapêutico Crer e Ser. E vocês vão encontrar o espaço onde a gente está lá, cuidando da vida espiritual das nossas amadas terapeutas. Amém? Eu tô indo embora, volto amanhã cedo, se Deus quiser. Beijo! Bom dia, com muita alegria. 2 de julho, quartou. Que o dia comece bem e termine melhor ainda. A mesa está preparada, a cabeça está ungida, o cálice transbordando e gratidão pela vida. Ah, meu Deus do céu, como é bom estar vivo, né? Como é bom. Coloquei umas florzinhas aqui hoje eu fiz meu vaso, mas minhas flores já estão até desanimadas, de tanto que eu demorei para fazer. Mas domingo eu troco. Esse bolo aí é um bolo normal, mas só que ele tem erva doce, porque o perfume, o cheiro da erva doce, aqueles grãozinhos miudinhos de erva doce, que delícia que tá. Eu sou a Bispa Samira, chegando com o nosso devocional. Olha o pão da presença também está à mesa. Esse jogo eu ganhei do meu filho Henrique, olha que lindo. E eu amo de paixão, gente. Ó, tem o bule, olha a xícara. Tá sem chá, o crochê foi a missionária Fátima que fez para mim. Tem ali os porta-copo, né, porta-taça, tudo arrumadinho. E hoje eu vou trazer uma palavra devido a uma situação que nós estamos vivendo. Eu vou contar para vocês já, mas a gente vai ler sobre Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Vou ficar só até aí.
Por que o Senhor me levou nessa palavra hoje? Nós temos orado há mais de um mês por um moço que tocava no grupo de louvor ali com o Bispo Marco, na época do Bispo Marco. Depois ele casou, foi morar no interior, e ele é irmão de uma irmã abençoada lá da sede. E esse moço teve um problema de aneurisma e ele teve que passar por uma cirurgia. Logo depois que ele passou pela cirurgia, ele estava bem, mandou uma foto assim, dando um positivo, assim, sabe? Daqueles positivos bem gostosos. A cirurgia tinha corrido bem, mas houve um probleminha no caminho, ele teve que voltar para a sala cirúrgica e teve que fazer mais alguns procedimentos. E, infelizmente, hoje ele faleceu. Nós batalhamos, nós oramos, nós estivemos na presença do Senhor, buscamos. Ele ia ser avô, já é avô, ia ser avô de uma menininha também, agora que está para nascer. Então, hoje eu chorei muito quando eu recebi a notícia. Mas depois, quando eu pensei em gravar o devocional, o Senhor falou para mim: há tempo determinado para todo propósito. E aí, quando eu fui ler essa palavra, eu lembrei logo, né, sobre essa palavra. Então, quando eu li aqui no 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. E quando chega o tempo de Deus, não adianta, ele vai levar e pronto. É a hora dele levar. Nós choramos, a esposa chorou, os filhos choraram, a irmã Ivani chorou junto com a gente. A igreja clamou pela vida dele, porque ele era um dos músicos que acompanhava a banda do Bispo Marcos. Eu falei que agora os dois estão no céu, tocando para Jesus, né? Porque eles eram muito amigos na época, depois se separaram devido à distância, né? Que esse moço que faleceu foi morar. E o Bispo Marcos também partiu na época da Covid, né? Então a gente às vezes não consegue entender os desígnios de Deus, porque nós somos extremamente egoístas, né? Nós queremos que a pessoa tá lá sofrendo, nós queremos que fique, porque a gente quer a pessoa com a gente. Você não fica pensando, não, ele vai com Jesus, ele vai morar num lar maravilhoso. Não, a gente quer que fique aqui. A gente quer que fique cuidando, que fique com a gente, que faz companhia, até mesmo para poupar sofrimento para nós, né? Mas aí o Senhor vem com essa palavra, os tempos determinados. E o quê? E o Senhor falou comigo assim: e o que você está fazendo do tempo? Aí eu comecei a pensar sobre o tempo determinado. Tempo de nascer. Esse é o tempo que a criança nasce, tem que viver, depende do pai, depende da mãe. Depois a gente vai crescendo, vira uma criança, um adolescente, adulto, né? E os tempos, as estações vão acontecendo. Agora, se você nascer e ficar preocupado que você nasceu para morrer, você não vai viver. Se você nascer e ficar só pensando, ah, meu Deus, agora foi ele, daqui a pouco vai eu, você não vai viver. Então, eu fiz o quê? Eu chorei, eu planteei e saí para comprar algumas coisas para fazer uma sopa, que aqui está muito frio em São Paulo. Hoje precisa de uma sopa quentinha. Qual é a solução? Então, nós que ficamos, nós temos que continuar vivendo. Olha, depois ele fala assim, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Por quê? Tem que colher. Você plantou e depois você arranca, colhe aquilo que você plantou. É o tempo de Deus. Tempo de matar e tempo de curar. Por favor, não vai sair matando ninguém. Tempo de derrubar e tempo de edificar. O que ele está falando que é as fases da nossa vida. Às vezes é um tempo que você precisa acabar com um relacionamento. Acabou, morreu aquele relacionamento ali. Por quê? Tá abusivo, tá machucando, tá ferindo, é tempo de terminar. E seguir a sua vida em frente, seguir a sua vida em frente. Por quê? Temos que viver.
Quando eu perdi meu pai, meu irmão e minha mãe em 12 dias, na época da Covid, eu pensei que nunca mais eu ia me recuperar. Mas era o tempo do luto. De repente o Senhor vai entrando, vai fortalecendo, vai edificando, e você vai vendo que você tem uma vida inteira para viver. E aí você se levanta e vai. Ele fala assim depois: tempo de chorar e tempo de rir. Vai ter o dia do choro? Vai, mas vai ter o dia também que você vai sorrir. Vai ter o dia de alegria. Vai ter o dia de você plantear? Vai, mas também vai ter o dia de você dançar. Essa palavra de Eclesiastes é uma reflexão do sábio Salomão muito sábia. O problema é que nós não sabemos aproveitar cada estação, cada época da nossa vida. Hoje é um dia de choro, eu vou chorar. Eu quero chorar, eu preciso chorar. Vou chorar. Mas eu não vou poder passar a vida inteira chorando. Por quê? Você chora agora, daqui a pouco você já tem um compromisso, você tem que fazer. Igual o bispo, está sentido, mas à noite ele já tem um culto dos pastores lá na sede, vai para o culto, vai ter que ir no culto. Amanhã já tem outro compromisso e assim você vai levando a vida. Qual é o objetivo de eu falar tudo isso para vocês? Primeiro, aproveite o tempo. Cada momento que você vive, vive intensamente. Olha as coisas que você põe na mesa, com amor um bolo. Eu fazendo logo cedo, eu não sabia ainda da notícia, montando vaso, arrumando coisas, preparando também para ir comprar as coisas para fazer uma sopa. De repente veio a notícia ruim, chorei. E nós vamos continuar vivendo com qualidade. Você não pode fazer um problema parar você. Ai, essa luta me parou, eu não vou fazer mais nada, eu tenho que fazer. Ai, eu tenho um sonho, eu estou estacionada por causa desse sonho, porque ele não se realiza. Ah, fica estacionada, não vai realizar nunca. Você tem que ir em frente para chegar a hora de realizar o sonho. Sabe o que nós temos que fazer? Caminhar. Estou passando pelo luto, caminhando. Estou passando por um divórcio, caminhando. Estou passando pela uma gravidez, caminhando. O bebê nasceu, caminhando. Caminhando em nome de Jesus e vivendo dia a dia, sabendo que há tempo determinado para todo o propósito. Todo o propósito. Propósito de Deus. O que nós confundimos é uma coisa, que todo propósito tem que ter um processo. Você não vai chegar ao propósito de sair do choro se você não passar pelo processo de caminhar por esse luto. Passa pelo luto, chora pelo luto e vai, segue em frente. Aí tem mais uma coisa lá na frente para resolver, vai resolvendo. Você tem um propósito. Qual é o nosso propósito maior, gente? Chegar o dia que nós vamos partir e encontrar com Jesus. Ou ele vem nas nuvens nos buscar. Qual é o propósito do cristão? Parece que o cristão tá... Sabe qual a impressão que eu tenho? Que o cristão está esquecendo que para nós tem um céu. Tem uma nova terra. Tem casas, o Senhor falou, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vocês vão estar comigo também. Então, esse é o propósito. E o que eu entendo nessa manhã? O tempo do meu amigo Jurandir terminou, mas o meu ainda não. Talvez eu tenha meses, anos, mais de 10 anos até, ou menos. Mas esse tempo que eu vou viver para chegar no meu propósito. Eu vou passar pelo processo. Às vezes você vai passar por um médico, às vezes vai passar por uma cirurgia, às vezes vai passar cantando, às vezes vai passar dançando. Julho está inteirinho para ser vivido. Você pode escolher viver um inverno terrível. Ai, que dia cinza, não vou nem sair da cama. Tira o pijama. Coloca uma roupa quentinha. Sai um pouco para caminhar, para sentir esse friozinho no rosto. Ah, vou de carro. Vai de carro. Abre o vidro. Sente o frio, sente o calor. Viva! Eu te convido
nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Aproveite viver enquanto é tempo de vida. Sorria, brinque, admire uma flor. Que linda essa flor. Que linda, olha. Hoje é dia 2, eu tô aqui. Gente, vocês estão em 2025, olha que coisa mais linda. Admiro um crochê que alguém faz, quando você não faz mais, eu não faço mais, então eu admiro que os outros fazem. Admiro uma louça que o filho dá. Admiro uma água geladinha num tempo de frio desse, eu amo. Admire a vida. Aproveite cada momento, porque quando chegar a tua hora, você vai ter uma vida diante de Deus para entregar, andando no caminho dele. Quando o bispo desceu hoje, ele chegou aqui na sala, eu ainda não sabia, né, do que tinha acontecido. Eu peguei e falei para ele assim, bem, vamos viver o nosso dia. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Esquece tudo, vamos viver o nosso dia. Aí, quando chegou a notícia, eu falei para ele, você tá vendo o que eu estava te falando? Vamos viver o nosso dia. Por quê? O Jurandir acabou aqui e agora ele vai viver lá na glória com o Senhor. Presente de Deus, né? Lugar que nós vamos ter que lutar para chegar. Então, não quero ser muito melancólica, não quero trazer choro para vocês, quero trazer um tempo de alegria e quero dizer para vocês, lembre-se que o tempo de cantar chega. Amém? Que você tenha um dia de vitória, reflete o que você está fazendo do teu tempo, viva um tempo de qualidade, porque quando o Senhor chamar, não vai dar mais tempo. Amanhã eu volto. Beijo. Bom dia, com muita alegria. A Bispa Samira chegando nesse friozinho gostoso para dizer para vocês que esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos e regozijemos nele. A mesa está preparada, a cabeça está ungida, o cálice transbordando e a palavra de vida. 3 de julho, quinta-feira, sorriso sincero, gratidão pela vida e muito amor no coração. Amém? Gratidão, gratidão sempre, gratidão em nome de Jesus. Tem aqui o nosso bolo de cenoura, temos flores aqui, Esse pão maravilhoso lá da padaria Lombroso, gente, ali perto da nossa igreja sede. Ai, ele é muito bom, um queijinho mineiro dentro, esquentadinho, fica bom demais. E olha hoje que xícara linda que está na minha mesa. Linda! Essa xícara eu ganhei do São Roberto no meu aniversário, gente, olha. Olha, toda desenhada com um fio de ouro. É ouro, tá? E o meu prato da vovó, que louça, gente, essa louça voltou. Voltou com tudo agora. Eu ainda não tenho uma xícara do modelo dela, mas é muito linda, não é? Uma aguinha, hoje tem um chazinho gostoso, e a palavra do Senhor. Hoje nós vamos em Gênesis 28, a visão da escada de Betel, verso 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Ah, meu Deus! Quando eu leio essa palavra, só aqui, eu vou continuar lendo, mas quando fala que ele pegou a pedra e colocou de travesseiro, meu Deus. E diz assim, e sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus, escuta bem o que eu vou falar, ó, subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. Depois no verso 17 diz assim, e temendo, depois dele ter acordado do sono, né? E temendo disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Ah, meu Pai da glória, que palavra maravilhosa para os nossos corações hoje, nesse dia friozinho. Jacó enganou seu irmão Esaú
e teve que fugir diante da mãe dele e do pai. A mãe até ajudou, né, ele a enganar. E ele teve que fugir, mas ele levou ali o direito de ser o primogênito, que eles eram gêmeos, né? E o irmão dele acabou vendendo o direito por um prato de lentilhas. Vocês sabem a história. A mãe pegou, preparou com todo carinho do mundo uma marmitinha, um pão, alguma coisa, mas era pouco para a estrada. Ela não mandou edredom, travesseiros, coberta, e ele chegou num certo lugar e ele viu, ele deitou, e eu acho tão interessante que ele pegou uma pedra e colocou de travesseiro. Não tinha mais ali o carinho da mãe dele. Não tinha mais ela fofando a cama para ele, porque ele era o predileto dela. A mãe o protegia, mas agora ele teve que sair porque o irmão dele queria matá-lo, né? Então ele foi e ele pegou aquela pedra e colocou de travesseiro. Deve ter doído a orelha dele, né? Mas ele pegou no sono, ele estava cansado pela caminhada. E é interessante que nessa caminhada, ele cansado, dormiu naquela pedra e o Senhor deu um sonho para ele, mostrou o que estava acontecendo naquele lugar. E o Senhor mostrou para ele o quê? Mostrou uma escada que tocava a terra e ia aos céus. E lá em cima estava o Senhor. E o Senhor falou com ele. E o interessante é que ele falou que os anjos subiam e desciam. Quando fala isso, eu entendo que é assim. Aqui na terra o anjo vem e pega a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor e sobe, leva. Ele sobe e leva a Deus. E aí, quando chega diante de Deus, é colocar diante do trono, toda adoração a gente entrega ao nosso Abba, ao nosso Pai, e aí vem em forma de bênção sobre a nossa vida, porque aí veio a palavra de Deus para ele. Falar assim, toda essa terra que você está aí deitado, eu darei a sua descendência. Sua descendência vai ser como o pó da terra. Vai do Oriente ao Ocidente, nos próximos versículos. Eis que estou contigo, guardarei onde fores. E aí o Senhor faz promessas para ele ali. E é tão incrível que a hora que ele acorda, ele assustou tanto com aquilo que ele estava vendo, que ele falou assim, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. Um lugar onde ele dormiu com a cabeça na pedra, ele agora simplesmente pega e diz o quê? Que aquele lugar era a casa de Deus. Então eu entendo que quando nós entramos no nosso quarto de guerra ou em qualquer canto da casa, que você dobra o teu joelho, que você clama por Deus, o Senhor coloca a escada. E os anjos começam a descer e recolher a tua oração e levá-las a Deus. Recolhe e leva a Deus. E aí depois vem a resposta daquilo que o Senhor tem para nós. As respostas que nós precisamos. Eu preciso de resposta de Deus hoje. Eu preciso da misericórdia do Senhor hoje para as nossas vidas. Nós precisamos, a igreja precisa. Hoje com esse frio tem culto. Quem vai ter coragem de vir para um culto num frio desse? Vai ter quem tem coragem. Com certeza vai. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aqui que já provaram do poder de Deus, que já viram essa escada na terra até os céus. Eu mesmo, quantas vezes eu vi essa escada sendo colocada para a minha vida? Ouvindo o Senhor falar, olha, é isso que vai acontecer, é assim que vai ser, é assim que vai ser, é desse jeito, e é assim, é assim. E o Senhor vai fazer. O Senhor vai trazer obras maravilhosas. O Senhor vai trazer coisas boas para as nossas vidas. O Senhor tem projetos para nós. Ele saiu dali sem nada, mas ele tinha uma promessa e o direito de ser primogênito. Você tem uma promessa na sua vida. Por que você está aí? Eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer o que o Senhor prometeu. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. E guarda o que eu estou falando hoje. Olha o que ele fez.
Quando ele saiu de lá, depois que ele chamou aquele lugar de Betel e ele pegou em cima da pedra que ele deitou, que foi travesseiro, ele derramou óleo. No lugar da tua dor, você vai derramar óleo e vai fazer um voto. Ele fala, Senhor, eu vou sair daqui, mas tudo que tu me der, eu vou dar o dízimo. Eu vou entregar na tua casa oferta, eu vou entregar na tua casa a gratidão. Às vezes, eu falei para vocês, ainda essa semana, eu me lembro muito bem, a gente recebe bênção e o último lugar que a gente vai agradecer a bênção é na casa do Senhor. Tem que agradecer os milagres que o Senhor tem feito. Pega a pedra da dor, a pedra que machucou seu ouvido, a pedra que machucou teu coração. Deita azeite sobre ela. Deita azeite sobre ela. E sabe o que você vai fazer nesse azeite? Você vai simplesmente adorar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor e cumprir o teu voto. Porque Esther... agora é hora de passar o homem que tá vendendo não sei o quê, vende a uva, a rapadura, e aí vai, gente, todo dia tem isso, não adianta. E crê que o Senhor Deus vai trazer para você as bênçãos sobre a sua vida. A escada está colocada aí onde você está. Se você pode, dobra o teu joelho e faz uma oração. E aquilo que parece ser uma luta, uma pedra, um problema, você pega simplesmente e derrama óleo. Óleo da unção, óleo para curar, óleo para te abençoar, óleo para fazer um altar ao Senhor. O Senhor tem condição, o Senhor tem aquilo que você precisa, o Senhor tem um propósito na tua vida e Ele precisa que você derrame o óleo e faça um altar para Ele. Faça um voto hoje. Bispo, eu não tenho dinheiro. Faça um voto, eu vou cantar um louvor, eu vou orar de madrugada, eu vou ficar 7 dias me consagrando de tal maneira, vou fazer 3 orações por dia. Coloque um propósito no teu coração. Eu estou no propósito junto com a doutora Sayonara Marques, que é a líder do grupo Espaço Terapêutico Crer e Ser. Logo eu vou deixar aqui para vocês que nós vamos ter um congresso, você pode participar. Eu estou com ela com 100 dias de jejum. E está sendo muito edificante para a minha vida. Você pode fazer isso. Você pode edificar a tua vida. Bispa, como você faz? Outro dia eu explico, amém? E eu estou preparando para ir embora e quero deixar para vocês a palavra de vitória, que a escada está na tua casa. E os anjos estão recolhendo o que você entrega, levando aos céus. E a palavra que chegar lá vai ser a palavra de vitória, a palavra de bênção, a palavra da unção. O Senhor Deus está sobre a tua vida, amém? Deus abençoe, Deus guarde vocês. Fiquem aqui com as minhas flores, fica aqui ó, com o meu pão, fica aqui, olha que lindo, tudo arrumadinho, uma xícara de chá de amora, muito gostoso. Dia 3, amanhã, sexta-feira, eu tô de volta, sábado tem Chail, e glória a Deus pela sua vida. Um beijo, faça um altar ao Senhor e um voto, e receba a tua bênção. Beijo. Bom dia, com muita alegria, mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando e a palavra de vida. Dia 4 de julho, sextou, e para hoje, sorriso sincero, gratidão pela vida e muito amor no coração. Nossas flores estão aqui, lindas. Temos aqui a nossa gratidão, que eu estou deixando uma semana pelo menos aqui colocado gratidão, né? E tem também o nosso bolo Raspberry. As bolachas também são, olha que linda esses biscoitos. Olha só a nossa florzinha, que charme. Esse pão, então, é lá da Lombroso. Ele tá a coisa mais fofa. Mas só vou cortar ele amanhã. Nossas florzinhas, tudo arrumadinho. Olha a minha taça hoje. Hoje eu tô em clima de abelhinhas, ó. Verde, amarelo, doce, flores. Hoje, ao meio-dia, eu entrego meu jejum de doces,
Porque eu faço assim, cada 21 dias, vão ser 100 dias, né? Cada 21 eu troco alguma coisa que eu falei pra vocês, que não tá me fazendo mais falta, né? E eu vou. E hoje eu termino de doce, mas alguns doces eu vou deixar porque eu ainda tô sofrendo com eles. Então, alguma coisa eu vou poder. Vamos lá. Juízes 6. Nós vamos falar sobre Gideão. Um anjo fala com Gideão. É só o pai aqui para abençoar. Jesus amado, é um atrás do outro ligando, mas a gente vai aqui, a gente vai aqui esperando pela bênção do Senhor e vai dar tudo certo. E eu vou esperar porque deixa eu tirar aqui, é o jeito. Gente, se eu não silenciar, o povo não dá um tempo. É todo mundo chamando, quer conversar, e é a hora de eu gravar, né? Então, vamos lá. Então, Juízes 6, no verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abis-errita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Que coisa, né? Ele perguntou assim, de uma maneira, né? O Senhor nos desamparou? Peraí, deixa eu ver aqui. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força. Que força, né? E livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Gente, eu sei que tanta gente prega sobre... Eu já preguei muitas vezes aqui sobre a vida de Gideão, mas tem algo muito especial nessa palavra para nós entendermos do reino do Senhor. É uma coisa muito importante para a gente entender que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não trata com as nossas fraquezas. Gideão estava ali, no lugar errado, lugar de espremer vinho, ele estava malhando trigo, escondido dos midianitas, mas dentro dele havia uma força que ele mesmo não reconhecia. Ele não sabia da coragem que ele tinha. Eu já tive muitas pessoas que passaram por aconselhamento comigo, que eu fiz com que elas vissem a força que elas tinham por dentro. Você não sabe a força que você tem por dentro, a autoridade de Deus na sua vida. Sobre um problema, sobre um desemprego, sobre um problema em família, o que nos causa é que o inimigo nos coloca uma incapacidade de ver que quando nos unimos a Deus, a nossa força, ela cresce de maneira extraordinária. É isso que nós não vemos. Quando ele fala, salve varão valoroso, o Senhor é contigo, ele falou, tá brincando. Quem? Eu, Senhor? Tu tá falando comigo mesmo? Eu não estou entendendo isso, porque eu não sou. Eu estou aqui escondido, malhando trigo num lugar que é lugar de amassar uva para fazer vinho. Escondido dos midianitas, tudo que a gente planta, colhe, eles levam. Satanás é assim, né? A gente planta, colhe com luta e ele vem para levar. Mas aí o anjo do Senhor vem e traz autoridade sobre a tua vida. Fala assim, você vai livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Quem? Eu? Você já falou isso? Eu? Hoje mesmo eu falei assim, eu?
Amanhã eu já vou estar divulgando para vocês de uma coisa que vai acontecer na minha vida, que eu vou participar, muito importante, pelo menos para a minha vida, é muito importante. Algo que eu amo fazer, algo que eu estou engajada e tem a ver com as coisas de Deus, isso é o mais importante, né? Porque quando você faz coisa assim para crescimento, mas não tem nada a ver com as coisas de Deus, cada um tem sua opinião. Eu gosto de fazer para o Senhor. E amanhã acho que eu já vou poder trazer para vocês, que eu tenho que esperar porque vai ter o lançamento para depois eu poder falar. Não é livro não, tá? Mas um dia, quem sabe. Mas, gente, quando o Senhor fala, é você, e você fala assim, mas eu não tenho condição. Eu não tenho sabedoria para isso, eu sou fraca. Senhor, eu estou no lugar errado aqui. E o Senhor fala, não, vai nessa tua força. Que força? A força que estava dentro de mim, eu não sabia. Sabe quando você tá assim cansada, tá vendo que não tá aguentando mais, e de repente seu filho pede uma coisa, e você pega e se levanta e vai lá, prepara para ele, nem se for uma coisa de comer. Mas você fala, meu corpo dói inteirinho, eu tô esgotada, passei o dia trabalhando e agora já quase 11 horas da noite ele inventa isso. Mas você pega e vai. Por quê? Porque é uma força que a gente não sabe de onde tira. Agora imagina quando Deus envia o anjo para chegar lá e falar, salve, varão valoroso, eu sou contigo. É eu que vou com você nessa batalha. Aí ele pega e fala assim, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Ele quis dizer, eu sou o mais insignificante. Aí o Senhor fala assim, você não está entendendo? Eu conheço o seu coração. Eu conheço aquilo que você tem oculto aí dentro, a tua capacidade de guerra. Eu conheço que você vai se levantar em Israel como um juiz, como um homem forte, um homem corajoso para julgar. Eu conheço que você vai largar a mão de milhões de homens para ficar apenas com 300 e vencer a batalha. Porque você tem temor, você tem respeito. Ele ainda falou, mas o que foi feito dos seus milagres? Que eu tô aqui, não tô vendo milagre. Tudo que tu fez lá, abriu o mar, isso e aquilo que a gente agora tá passando esse apuro. Ah, Gideão, Gideão. O povo de Israel precisava reconhecer como nós. Às vezes nós falamos assim, ai, o milagre. Hoje mesmo eu lembrei uma palavra, eu preciso contar para vocês, eu não vou aguentar. Como Deus cuida da gente, às vezes a gente se esquece. Quando você está no meio da luta, você esquece. Eu estava falando com o bispo no carro hoje, quando nós fomos no mercado, e eu estava falando para ele assim, de uma coisa que aconteceu. Nós íamos saindo para ir para um aniversário, e eu coloquei um relógio muito caro, muito chique, que o bispo me deu, assim que casamos, e eu tinha uma paixão por aquele relógio. Ele era cravejado de pedrinhas, umas pedrinhas lindas, não era brilhante não, era pedrinha só, mas era lindo, ele era maravilhoso, eu tenho ele até hoje. Ele não funciona mais, não tem máquina para ele, mas eu guardei de lembrança porque ele é a coisa mais linda. E quando eu ia saindo para ir nessa festinha de aniversário, o Senhor falou assim, tira o relógio. Eu falei, meu Deus, por quê? Troca por tal, mostrou. O outro, eu tinha comprado aqueles reloginhos do Paraguai, sabe? Paguei acho que R$ 11. Ele era bonito, bonitinho, com pedrinha também, mas não chegava nem nos pés do meu relógio. Falei, eu queria tanto tão bonita, colocar um relógio desse. Mas tudo bem, se o Senhor falou, eu sou obediente. Se o Senhor mandar falar, eu falo. Se ele falar prega isso, eu prego. E ele falou, eu não fico assim, ah, papai. Não, papai, eu tiro já. Tirei e coloquei. E naquele dia, quando nós voltamos, nós fomos assaltados. E os ladrões levaram o carro. O carro tinha seguro. E levaram o meu relógio do meu pulso. E o meu relógio não tinha seguro. Era um relógio de R$ 11, eles se encantaram porque era bonito, mas não valia nada. Mas quando eu lembro disso, Deus deu um grande livramento. Outro dia eu conto o testemunho total para vocês. Deus deu um grande livramento. Ele foi embora com aquele reloginho.
Eu imaginei, talvez se fosse aquele outro, eu até grudasse naquele ladrão na hora da raiva. E falasse, não, meu relógio, esse relógio é meu, eu ganhei, deu trabalho, meu marido pagou em 10 vezes. Eu ia falar qualquer coisa assim, mas não, aquele relógio não significava nada. Mas qual é a minha vitória aí? Porque eu ouvi a voz de Deus, o Senhor falou, troca o relógio. Eu nunca vou esquecer. Então, quando eu estou numa luta, o Senhor vem e fala, traga à memória as coisas que pode te dar esperança. Então, todo momento da vida que o Senhor falou para mim, não faz, e eu não fiz, e Ele foi comigo. Vai, eu fui, e Ele foi comigo. Toda vez que Ele falou, não é esse, e eu obedeci, Ele foi comigo. Então, eu falo, esse mesmo Deus está aqui hoje para me dar livramento, para trazer solução para minha vida, para trazer alegria para o meu coração. Tudo isso a gente vive. E Gideão, ele sabia que o mar foi aberto, ele sabia que o Jordão foi aberto, ele sabia que as muralhas de Jericó caíram, só que ele não tinha visto nada ainda. Ele cria num Deus que ele não tinha visto. Então o Senhor falou, eu vou manifestar na vida dele que agora ele vai ver com os próprios olhos que eu não mudei. E o Senhor não mudou. O Senhor falou assim para ele, quando ele falou que ele era o menor, falou assim, vai nessa tua força que eu farei você livrar Israel, porque eu serei contigo. Eu vou com você. Tá entendendo? Não é que nós temos uma força sobrenatural, nós temos uma força disponível a Deus. E Ele vem e põe uma bomba dentro dessa força de poder, power, né? Uma bomba assim de poder e fala assim, agora você vai porque você vai lutar. E você vai vencer. Bispa, perdi meu emprego, Deus vai dar o melhor. Bispa, perdi meu namorado. Olha, vou falar o que meu filho fala. Olha o que Jesus falava. Amai o próximo. Então, deixa esse de lado. Perdeu, a gente não perde. Quando é tranqueira, vai embora, reconhece que é tranqueira e vai pro próximo. Deus vai dar alguém que vai ser feliz, que vai te fazer feliz. Então, eu tô na luta, tô com uma enfermidade. Senhor Jesus é Jeová que cura. Deus Todo-Poderoso. Eu tenho passado por lutas também. Ontem eu tive que perder o culto, porque o frio daquele, a minha perna doía muito. Mas eu já tomei umas providências, porque amanhã tem Chail e eu quero estar bem. Então eu quero dizer para vocês só uma coisa nessa história. Seja um Gideão disponível. Pode questionar, Senhor, mas eu não tenho força, eu não sei o que, não sei o que. E o Senhor vai responder para você simplesmente isso. Vai nessa tua força que eu farei você livrar Israel. Tá bom? Deus seja na sua vida, Deus seja na tua casa, Deus seja com você. Que a paz do Senhor inunde o teu coração hoje. Que você vença todos os obstáculos. E que o Senhor traga para você um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de unção sobre a nossa vida. Amém? Amanhã tem Chail lá na Vila Suíça, eu vou para lá, vai ser uma grande bênção, mas de manhã, correndo tudo bem, a gente tem o devocional, tá? E aí eu vou contar para vocês algo grande que o Senhor colocou na minha vida. Amém? Salve o nome do Senhor Jesus. Beijo. Bom dia, com muita alegria. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando e a palavra de vida. 6 de julho, domingo, sorriso sincero, gratidão pela vida e muito amor no coração. Hoje nós estamos aqui muito felizes, saindo de um Chail lindo ontem, mas ontem eu não pude gravar. Nossa, que tristeza, eu não consegui gravar para vocês. Depois eu vou mostrar o que é isso que eu estou mostrando aqui. Vocês estão só tendo uma noção do que é. Olha só o que eu ganhei. Gente, dá uma olhada nesse bolo. Para quem está quebrando o jejum de chocolate, eu vou ser obrigada. Ele é feito de pão de mel, foi a pastora Marivânia que fez. Ah, meu Deus, pior que daqui a pouco vai todo mundo ligar aqui pedindo um pedacinho. Tô vendo tudo. Ó o pão.
Eu mostro aqui, eu deixo a família tudo aguarda, com vontade, né? E olha que eu tô achando que eu não sei, eu não vou resistir, viu? Esse eu não vou resistir. Olha a minha xícara hoje, eu coloquei porque o bolo merece, né? Que eu amo essa louça. Seja grato por hoje. É minha louça de cereja. Gente, como eu amo essa louça. Todo dia é dia de ser feliz. Ai, que lindo, olha. Não é lindo? Mas melhor do que tudo é a palavra de Deus para os nossos corações. Ontem eu não gravei porque realmente eu não estava bem. Eu não consegui. Eu fiquei deitada, me preparando para ir fazer o Chail, esperando a misericórdia do Senhor. Me levantei, consegui fazer, cheguei, deitei e fiquei na cama até às 7 hoje. Porque eu fiquei muito doente, muito doente. O tema ontem eu vou decorrer com vocês sobre ele durante a semana e depois coloco no grupo das mulheres para a gente estar passando, porque quando eu coloquei esse tema junto com a pastora Marivane e a pastora Neide, a armadura de Deus, Senhor da glória, como o inimigo ataca. E veio assim mesmo na carne, né, na saúde. Então eu passei muito mal, sem motivo algum, eu tive muita fraqueza, não conseguia comer nada, nem água eu estava conseguindo beber. Então eu fui ontem para o chá pela fé, consegui ministrar, não falei tudo que eu queria porque eu não aguentava, mas falei o que o Senhor permitiu e depois durante a semana nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Agora, aqui em Isaías 54 foi a palavra que o Senhor me entregou nessa manhã, porque hoje eu tenho uma palavra para ministrar, que nós estamos falando aqui na Igreja do Parque Oratório sobre como o cristão se prepara no inverno para vencer as batalhas, sair para a batalha e cantar na primavera. Então, como nós estamos falando sobre isso, e eu tenho que estar bem, aí eu falei, Senhor, olha como eu estou hoje. Eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo sem força. Como que eu vou conseguir? Me mostra, me dá uma luz. Aí ele pegou e falou comigo assim, nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta, nenhuma arma forjada preparada contra ti prosperará. Esse é em todo sentido. Nada que levantar para te julgar, para te falar, ou enfermidade que vem para te perturbar, nada vai prosperar. Quando o Senhor falou isso, eu falei, não, então eu vou trazer isso no devocional, porque pode ter mais pessoas que estão precisando dessa palavra. Aqui na minha Bíblia, a tradução está assim, Isaías 54, 17. Toda ferramenta, na outra tá, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Por que o Senhor me levou essa palavra? Porque essas armas hoje não são armas carnais, são espirituais, que o inimigo levanta para até te envergonhar. Mas o Senhor é que te traz justiça. Como que pode uma Chail pregando doente? Isso não é uma derrota, isso é uma vitória. Você conseguir ministrar doente. Eu não sou a doença. Ela pode ter vindo, né, no meu corpo, eu nem sei o que era, se era uma doença, uma má digestão, alguma coisa que eu comi que fez mal. Pode ter sido qualquer coisa assim. Hoje eu tô melhor, graças a Deus. Mas aquilo não me impediu de ir e fazer o que eu tinha que fazer para Deus. Se eu fosse uma pessoa que não fosse uma Chail, que não fosse uma guerreira, eu ia deitar e ia falar, olha, pastoras, vamos chamar uma pastora aí, ela faz o chá. Tinha muitas pastoras capacitadas, habilitadas lá. Mas só que as armas forjadas por Satanás contra a nossa vida não prosperam quando o crente é posicionado. O inimigo vê que ele está equivocado. Coloquei um problema, eu tive problemas sérios essa semana para resolver. Coisas assim que eu falei, Jesus da glória. Parece que o inferno todo estava levantado. E eu continuei com o propósito de ministrar.
Então, onde ele vem? Ele vem na saúde. Traz uma dor, traz uma coluna que trava, traz um mal-estar igual eu tive no meu estômago, sem poder comer nada. E você sabe que gordo, 24 horas sem comer, já começa a passar mal, né? Tremedeira, tal. Fizeram cafezinho pra mim, deram um suco lá no chá. Então a gente começa a sentir o corpo fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraca, o Senhor vem e fala: eu te fortaleço. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. E foi um chá maravilhoso, um momento lindo com as pastoras Neide, pastora Marivânia. Lá estavam todas as pastoras também do nosso ministério. Só faltou algumas que não deu para ir mesmo. As irmãs ali da Vila Suíça. E o Senhor abençoando. E às vezes você está numa situação assim: bispo, eu não estou conseguindo ir. Eu não estou conseguindo realizar. E aí o Senhor vem e fala: nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Você entendeu? Você vai realizar, você vai fazer, você vai conseguir, vai acontecer, porque você é mais forte do que você pensa. Você pode mais do que você pensa, porque o Senhor te dá autoridade para fazer, autoridade para realizar, autoridade para fazer acontecer. Isso que é bom na nossa vida. Aí você chega, recebe carinho, e você chega, recebe bolo, e você chega, e tudo preparado. A mesa estava preparada, a unção sobre a vida das irmãs, o abraço de cada uma traz vida para você, traz a bênção para você. Se alguma injustiça está acontecendo na tua vida, no teu casamento, se alguma injustiça está trazendo dor para você, o Senhor está falando hoje: eu sou a justiça. Olha o que ele diz aqui: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso é muito forte saber que toda língua que se levantar, o Senhor vai condenar. O Senhor é que vai defender. Às vezes alguém fala alguma coisa em você, você pega e fica se defendendo. Para que se defender? É Deus que nos justifica. Ah, eu não sou isso, eu não é assim a minha vida. E não adianta, o que as pessoas têm informado a respeito de você, gente, meu Deus, eu já ouvi cada coisa sobre isso. Pessoas que não conviviam comigo, né? Depois, quando foi conviver, falou: nossa, você é tão legal. Nossa, eu não pensei que estar com você era tão bom assim. Me falaram, daí você vê, me falaram que você não era acessível, que eu não podia chegar perto de você, que eu não podia conversar. As pessoas falam, te destrói para os outros fazem de você aquela imagem, meu Deus. E depois você acaba sendo criticado por uma coisa que você nunca foi. Daí falou: mas agora você está diferente. Não, não estou diferente agora. Eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito, é o jeito de eu ser. Eu gosto de pessoas, eu gosto de amizade, eu gosto de aconselhar, eu gosto de pregar. Perguntaram assim: o que você mais gosta na vida? Eu falei: eu gosto de pregar. Eu amo pregar. Eu amo estar na casa do Senhor pregando. Mas aí a pessoa só te conhece aquele dia e acha que você mudou a partir do dia que conheceu ele. Não, você tem uma história, você tem uma vida, você tem um momento, mas as pessoas às vezes não nos deixam nos conhecer assim pessoalmente. Quando alguém fala de alguma pessoa para você, você fala: eu vou conhecer ela primeiro, depois você fala. Depois você pode defender até a pessoa. Quando a pessoa fala mal, você fala: não, não tem nada a ver isso que você está falando. Eu gosto de conhecer a pessoa, analisar o comportamento, para depois poder ter alguma queixa, se tiver direito de ter, né? Porque acho que não precisa. E isso Deus vai fazer na sua vida. Quanto mais você abre a boca para justificar, mais complicado fica a tua vida. Quanto mais você fala, piora. Então não fala, fica quieto. Deixa na presença do Senhor, glorifica o nome do Senhor, anda na presença de Deus. Olha, é o Senhor que te justifica, ninguém pode te condenar. Eu fiquei com esse versículo hoje,
no meu coração. E eu coloquei isso no meu coração. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça, que de mim procede, dele, diz o Senhor. A justiça que vem dele. É ele que faz justiça na sua vida, é ele que te justifica, é ele que traz a bênção, é ele que traz a vitória. Domingo, dia de ir para a casa do Senhor. E sabe o que Deus tem preparado para a sua vida? Muitas bênçãos, muitas bênçãos. O Senhor tem preparado para a tua vida um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de ressurreição. Aquilo que está morto na tua vida, o Senhor quer ressuscitar. E Ele está falando, não vá se defender, porque eu te defendo. Eu te justifico. E toda arma que se levantar contra ti é problema meu. Eu cuido. Eu cuido. Jeová que vai cuidar. Creia somente. Nesse domingo vai para a casa do Senhor. Aqui no oratório, Parque Oratório Cremona 301, eu estarei ministrando sobre o segredo de semear em tempo de frio, do inverno. Ai, será que eu consigo sair de casa para pôr uma sementinha? Não é tempo nem de plantar e eu vou semear como? O Senhor vai ensinar-nos hoje, aqui no Parque Oratório, em nome de Jesus. Eu convido vocês para estarem aqui. Quero mandar um beijo grande para minha prima Raquel, que faz aniversário hoje. Deus te abençoe, ela é preciosa. Pensa numa pessoa preciosa aos olhos de Deus. A Raquel é uma. Deus abençoe, Raquel, o Senhor seja com você. E eu vou deixando vocês aqui com essa mesa linda. Não, tem que mostrar, né? Não posso deixar vocês sem mostrar o que eu ganhei. Meu pai. Olha só que coisa mais linda. Devocional Bispa Samira. É uma moça lá da Suíça, ela faz personalizado. Gente, olha isso. Olha o chaveirinho da Chail que vem junto. E ele não é só um devocional, ele é um planner. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui tem a parte do devocional, aqui tem a parte, oh meu Deus, do planner. Ó, tem tudo. Tudo que você precisa. Tem o lugar de oração, tem o lugar para você se organizar, tem até onde você põe os seus dízimos. Olha, grandes mulheres da Bíblia, que coisa linda, gente. Estudo bíblico. Olha, essa irmã lá da Suíça, ela é maravilhosa. Se vocês quiserem o contato, peçam aí, que depois eu vou colocar aqui para vocês verem o que essa menina faz de lindo. Eu acho que se tiver pessoa que ama mais do que eu, Bíblia e devocional, agenda, livro para escrever. Gente do céu, o presente certo na vida. Depois o que mais? Louça. Louça para minha mesinha. Ai, meu Deus, colherinha, tudo. Louça, amo de paixão. Xícara. Ah, tudo assim, né? Que a gente gosta demais. E vocês, que são as pessoas que assistem o devocional. Deus abençoe. Amanhã eu vou estar falando sobre o congresso que vai ter no Espaço Terapêutico Crer e Ser. Quero tirar um tempo para falar um pouquinho sobre a nossa mente. E nós vamos falar sobre esse espaço, vai ter um congresso lindo. Se você quiser, você pode participar. Eu volto amanhã, desculpa por ontem, mas hoje eu tô aqui. Beijo, fiquem com Deus.